Senhor Presidente, senhores deputados, a Iniciativa Liberal apresenta hoje um conjunto de iniciativas, todas elas ligadas a transporte, e nomeadamente a transporte público. Se o transporte público é fundamental sempre e se permite assegurar um conjunto de funcionalidades indispensáveis à vida dos cidadãos, é ainda mais premente a reflexão sobre o transporte público quando estamos em tempos de crise, em tempos de dificuldades dos portugueses, e é por isso também a oportunidade destas iniciativas que aqui trazemos. A primeira iniciativa tem a ver com o Plano Ferroviário Nacional e tem a ver com a proposta da Iniciativa Liberal de um conjunto de situações em que consideramos que o plano apresentado pelo Governo pode ser melhorado. Portanto, eu não estou aqui numa perspectiva de crítica a esse plano, não estou sequer a dizer que esse plano não vai ser executado. A vida diz-nos que normalmente os planos apresentados pelo Partido Socialista não são executados, mas hoje o ex-ministro Pedro Nuno Santos faz anos e, portanto, não é dia de estarmos com críticas excessivas, nem excesso de crítica ao plano que ele próprio apresentou quando ainda era ministro. Vamos aceitar como possibilidade que ele venha a ser executado. Mas mesmo que viesse a ser executado da forma prevista, há pelo menos 2 ou 3 críticas que a Iniciativa Liberal apresenta, que têm a ver com o Minho, com a ligação entre Barcelos, Braga e Guimarães, para a qual está prevista uma solução de Metrobus, que não é eficaz e para a qual a Iniciativa Liberal considera que o mais adequado seria uma solução de ferrovia pesada. O mesmo para o Algarve, começam a aparecer projetos de Metrobus, eu já o disse aqui, o Metrobus começa a ser uma espécie invasora que resolve, de facto, poucos problemas de mobilidade dos portugueses e, portanto, também para o Minho e também para o Algarve, a solução adequada deveria ser a ferrovia pesada. E já agora, uma outra questão que tem a ver com a linha Trás-os-Montes. A proposta da Iniciativa Liberal é claramente que haja uma ligação entre o aeroporto de Francisco Sá Carneiro, passando por Bragança e depois por Zamora, ligando à linha de alta velocidade de Espanha. Essa é a primeira recomendação que a Iniciativa Liberal aqui traz como reflexão ao plano apresentado. A segunda tem a ver com o transporte fluvial no Rio Tejo. Como todos sabemos, tem consequências para milhões de pessoas da área de Lisboa, da margem sul, que todos os dias, face à existência, àquilo que existe hoje como solução, veem as suas vidas muito condicionadas. A Transtejo tem um serviço deficiente, serviços sistematicamente suprimidos, tem conflitos laborais permanentes, como também sabemos, e tem até barcos sem baterias, o que manifestamente é algo que cria dificuldade depois para que os barcos se possam mover e possam servir as populações. E, portanto, para além disso, para além de barcos comprados sem baterias, para além de supressões constantes, para além de conflitos laborais constantes, tenho também uma outra questão que ainda ontem foi aqui abordada também pela Iniciativa Liberal e que se enquadra no setor empresarial do Estado, que é uma falta total de transparência das suas contas. Se os seus deputados fizerem o exercício de procurar as contas dos últimos exercícios, verão que elas não estão disponíveis e, portanto, a primeira proposta da Iniciativa Liberal é que haja transparência nas contas da Transtejo. A segunda, que a informação de gestão esteja, portanto, disponível. A segunda é que se avaliem possibilidades de concessão do serviço, porque o serviço será, obviamente, mais eficaz se houver concorrência, avaliando-se até a possibilidade de separar aquilo que é infraestrutura, aquilo que é manutenção e aquilo que é o serviço de transporte propriamente dito. Terceira proposta da Iniciativa Liberal tem a ver com o serviço dos comboios. Também, como os senhores deputados saberão, sistematicamente tem havido dificuldade dos portugueses que compram passes para beneficiar do serviço de transporte por comboio em utilizar esse serviço. O serviço está muitas vezes indisponível, tem havido muitas greves. Se olharmos ao mês de fevereiro, praticamente 1/3 ou quase metade dos dias foram dias em que houve dificuldades porque havia greves. A CP, o Estado, não consegue resolver a conflitualidade laboral que existe na CP, mas o certo é que o serviço muitas vezes não está disponível. E, portanto, os portugueses que usam esse serviço, compram passe todos os meses, vêm-se impedidos de usar esse serviço. Aquilo que a Iniciativa Liberal propõe é que, pelo menos, como questão de justiça, por tudo isto, como perceberão, envolve um conjunto de custos acrescidos, um conjunto de incomodidades acrescidas, é que o valor do passe seja devolvido aos portugueses que os compram, sempre que o serviço esteja indisponível no comboio, seja qual for a causa que o justifica. Por último,
Uma proposta que permite também, ou permitirá, aos cidadãos terem uma participação mais ativa, precisamente nas questões de indisponibilidade de comboio e de serviço público de transporte nos casos das greves. Hoje em dia, as associações de utentes não estão envolvidas, não podem participar no processo de formação da decisão dos tribunais arbitrais na fixação de serviços mínimos, e aquilo que a Iniciativa Liberal propõe é que possam participar nisso. Estamos a falar, por exemplo, de uma associação de deficientes e de pessoas com mobilidade reduzida que hoje em dia não podem participar na decisão do Tribunal, contribuir para a decisão do Tribunal Arbitral em termos de fixação de serviços mínimos, ou, por exemplo, a Associação dos Utentes da linha de Sintra. E, portanto, senhores deputados, são propostas diretamente vocacionadas para ajudar os portugueses a terem um serviço de transporte melhor. Repito, isso é fundamental, ainda mais em tempos de crise como aquele que vivemos. Muito obrigado.